Olá! E aí, tudo bem? Já pintou aquela curiosidade de saber como é que nascem as palavras na nossa língua, no português? Pois é. Muitas vezes, elas são o resultado da união de outras que a gente já conhece e usa todo dia. Hoje, a gente vai desvendar dois processos que são, olha, fascinantes por trás dessa mágica toda: a justaposição e a aglutinação. Bora entender como isso funciona na prática? Então, vamos começar olhando para duas palavras bem comuns: guarda-chuva e planalto. Dá para ver que as duas são formadas pela junção de outras, certo? Mas, será que o processo de criação é exatamente o mesmo? Qual que é a diferença principal, o pulo do gato entre elas? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Bom, tudo isso começa com um conceito-chave chamado composição. Basicamente, é o processo de juntar duas ou mais palavras, ou até radicais, para criar uma palavra totalmente nova, com um significado novo. É bom pensar nisso como o ponto de partida para toda essa mágica da língua. Certo, o primeiro processo que a gente vai ver é a justaposição. Dá para pensar nela como uma espécie de união sem perdas. O nome, por si só, já dá uma pista excelente de como a coisa toda funciona. Então, o que acontece na justaposição? As palavras se unem, se juntam, mas cada uma mantém sua forma e som originais, sabe? Sem perder nenhuma letrinha, nenhum som. Elas ficam literalmente uma do lado da outra. A regra de ouro aqui é a seguinte: se a gente separar as partes, elas continuam soando iguaizinhas a como eram antes. Olha só os exemplos, que fica bem mais claro. Guarda-chuva é guarda mais chuva. Simples assim, sem nenhuma alteração. Passatempo vem de passa com tempo. Segunda-feira é segunda junto com feira. E girassol, que é gira mais sol. Percebe? Em todos esses casos, as palavras originais estão ali inteirinhas, mantendo a sua integridade. Ah, mas espera aí, e o S de girassol? Alguém pode estar se perguntando. E é uma ótima observação. Isso, na verdade, é só uma regrinha de ortografia do português, sabe? Para a gente manter aquele som forte de S entre as vogais. O importante é que a palavra sol não mudou o som dela. A fonética, o som mesmo, continua intacto. Beleza? Agora vamos pular para o segundo processo, a aglutinação. A gente pode chamar ela de união com alteração. E aqui a história já é um pouco diferente, porque as palavras se unem de um jeito, digamos, bem mais íntimo. É que na aglutinação, as palavras não ficam só lado a lado, elas se fundem. E com tanta força que no processo, pelo menos uma delas acaba perdendo ou modificando um som ou uma letra. Imagina que elas se apertam tanto, mas tanto, que um pedacinho acaba caindo fora. Por isso, a regra de ouro aqui é: o resultado final soa diferente da simples soma das partes. Olha que interessante isso. Planalto, por exemplo, vem de plano mais alto. Ué, cadê o O de plano? Pois é, ele se perdeu no meio da fusão. A mesma coisa com aguardente. Ela vem de água mais ardente. Os dois As se juntaram, se fundiram em um só, e isso acabou criando uma sonoridade nova. E olha, a transformação pode ser ainda maior, viu? Embora, por exemplo, é uma fusão de três palavras: em, mais boa, mais hora. E fidalgo, que é uma palavra mais antiga, né? Ela vem da expressão filho de algo, que era como se chamava alguém de família nobre. Nesses casos, a transformação é bem radical mesmo. Ok, agora que a gente já viu os dois processos separados, chegou a hora de colocar os dois lado a lado. Vamos fazer o confronto final. Assim, a diferença entre justaposição e aglutinação vai ficar, ó, cristalina. A diferença toda pode ser resumida em duas perguntinhas bem simples. Primeiro, na justaposição, as palavras mantêm a forma e o som original? Sim, mantém. Segunda, na aglutinação, rola uma perda de som ou de letra? Sim, rola. Essa é a distinção fundamental. Não tem erro. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. Vamos ver. Em alteração fonética, a gente vê que na justaposição a coisa é 100% íntegra, sem mudança. Já na aglutinação, tem perda de elementos. Agora, em identificação, na justaposição é fácil separar as palavras, mas na aglutinação elas se misturam de verdade. E para fechar, os exemplos clássicos reforçam bem essa ideia. Pé de moleque contra vinagre, que para quem não sabe é a fusão de vinho com acre. Para a gente fechar com chave de ouro, aqui vai a dica de mestre. Aquela arma secreta para nunca mais confundir esses dois processos. Anota aí. Olha, o teste é muito simples. Passo 1. Pega a palavra nova. Passo 2. Tenta falar em voz alta as palavras originais que formaram ela, uma de cada vez. E o passo 3, o mais importante.
Pensa um pouco, para juntar essas palavras foi preciso engolir alguma letra? Teve que mudar o som para a pronúncia ficar mais fluida? Se a resposta para isso for sim, pronto, é aglutinação com certeza. Essa é uma forma excelente de guardar na cabeça. Se teve que comer uma letra no caminho, o que a gente tem é uma aglutinação. É um jeito divertido, né? E super eficaz para nunca mais esquecer essa diferença. E para terminar, fica aí uma pergunta para a gente pensar. Que outras palavras formadas por aglutinação vêm à cabeça? Se a gente parar para pensar, tem várias, tipo pernalta ou boquiaberto. A nossa língua portuguesa é ou não é cheia desses exemplos fascinantes? Fica aí a reflexão. Até a próxima!